A Abrada hoje, nossa, eu tenho muito orgulho do que é a Abrada hoje, que começou como essa ideia de fazer esse bolo crescer, de fomentar o direito do agronegócio, direito ao agrário, essa área de estudo. E hoje a gente tem mais de 1.500 advogados associados. A gente tem uma pós-graduação, estamos indo para a 6ª turma, as 5 primeiras turmas todas com vagas esgotadas. É hoje a maior escola de direito do agronegócio do Brasil, a gente tem mais de 50 cursos lá dentro. É assim, nossa, eu tenho muito orgulho do que a Abrada se tornou. E a Abrada surgiu, na verdade, né, inicialmente, quando a gente começou a dar curso, não se chamava Abrada, eram só cursos presenciais. E a gente começou a dar curso exatamente porque a gente entendia que, enquanto não tivessem outras pessoas que atuassem na área, que queriam fazer e que faziam o que a gente fizesse, a gente não ia ser visto no mercado. Porque uma coisa é ter um advogado que faz determinada coisa. Isso pode parecer uma ótima oportunidade para o advogado, mas é terrível, porque a todo momento tem que convencer as pessoas de que o trabalho dele é efetivo, de que o trabalho dele serve para alguma coisa. Agora, quando tem várias pessoas, isso gera um movimento. Então, quando a gente tem muitas pessoas trabalhando naquilo e falando sobre aquilo o tempo todo, isso gera uma oportunidade para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Psicologia e Negócios Podcast. Você que já estava habituado a vir aqui com o nome de Psicologia e Gestão, agora saiba que o nome oficial vai ser Psicologia e Negócios, porque cada vez mais vamos trazer conteúdos relacionados à mentalidade e negócios nesse podcast. Se você tem fome de crescer, se você valoriza a família, esse é o seu lugar. E hoje eu tenho convidados muito especiais, eles que são fundadores da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio e também especializados como advogados na área do agronegócio e muito especiais, claramente aqui. Sejam bem-vindos, Lohane e Luiz. A Lohane é minha irmã, o Luiz é meu cunhado também. Romane, é um prazer enorme estar aqui com você. A gente ficou muito feliz com o convite. Uma honra mesmo. Eu já sou fã de carteirinha do seu podcast, assisti todos os episódios até aqui. Então, estou super feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado, Romane, pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo. Muito bom receber vocês. Inclusive, pessoal, para quem ainda não acompanha, quiser conhecer mais, se você gosta de direito do agronegócio, depois vale a pena dar uma olhada no trabalho deles. E eu quero começar perguntando para vocês... me fala um pouquinho da Abrada, do escritório, como que isso nasceu, o que vocês já têm construído e a perspectiva de futuro para daqui para frente. Olha, por onde que a gente começa, hein, Luiz? Olha, a gente começa, acho que igual todo advogado, a gente começou a advogar. Quando a gente começou a advogar, na verdade, a gente estava extremamente perdido no mercado. Acho que essa prática generalista, eu acho que acontece isso em qualquer nicho de mercado, e a gente ficava todo muito perdido. Então, todo dia a gente via um trabalho diferente. Às vezes chegava uma pensão alimentícia, às vezes chegava tirar alguém da prisão, às vezes chegava alguém com endividamento, um problema de negativação com o nome do SPC, e isso era uma coisa que deixava a gente muito desconfortável, porque, pensa só, o direito é muito amplo, assim como eu imagino que a psicologia também seja. Então nós temos 500, 700, sei lá quantas áreas no direito. E todo dia que chega um problema diferente, você tem que começar do zero. Então você tem que estudar tudo do zero e começa toda uma caminhada. E isso é muito frustrante. E o principal, isso traz muita insegurança. Porque todo dia que chega um problema novo, parece não, você está fazendo aquilo pela primeira vez. E isso deixa todo mundo muito desconfortável. E assim, dá uma sensação de insuficiência, eu acho, quando a gente sai da faculdade, assim, aquele sentimento, né? Depois de sair da faculdade, não, como que vai ser? Vamos começar a advogar, e aí, quem já teve essa experiência, abrir um negócio próprio como autônomo, né? Igual como a gente abriu o escritório de advocacia, isso que o Luiz está falando, não saber nem para onde que vai, como que a gente vai ter algum cliente ali, na faculdade não se fala disso. A gente fala no curso de Direito, aprende sobre processos, sobre o direito mesmo, direito material, direito... Mas assim, como que você vai usar aquilo que você aprendeu se você não tem nenhum cliente, né? Então é muito difícil esse dia a dia como autônomo. E eu acredito que isso acontece em todas as áreas, principalmente que se trabalha como autônomo. Desde um engenheiro, um médico, um psicólogo... A pessoa faz a faculdade, até ganha alguma base de conhecimento técnico, lógico que é essencial continuar se especializando e aprendendo, mas não ganha aquela base de empreender, de montar um negócio, de estruturar uma empresa, de fato. E me conta um pouquinho, como que vocês conseguiram sair dessa situação de eu estou perdido, generalista, e de repente
ir para a área do agronegócio, fundar a Abra da Academia Brasileira de Agronegócio. E, pessoal, você que está assistindo aí de casa, eu quero que você reflita isso sobre, independente da sua área, se é no agronegócio, se é no direito, se é na engenharia, se é na psicologia, na medicina. Reflitam sobre essa história, que eu tenho certeza que você pode criar um negócio a partir de então na sua área, seguindo esse espaço. Então, eu lembro que assim, nesse período, eu sempre quis muito fazer alguma coisa que eu amasse. Eu lembro, sabe aquela coisa, assim, aquela ideia de falar, não, você tem que amar o seu trabalho, você tem que gostar do que você faz. E eu pensava assim, gente, mas eu posso gostar de qualquer coisa. Eu sou formada em psicologia também, então eu tive essa primeira formação em psicologia. Na metade da psicologia eu entrei no direito, já por me preocupar, pensar, é bom de qualquer forma eu ter uma segunda formação ali, mas pensava até que ia atuar na psicologia. Mas aí nesse período dessa advocacia generalista, que foi muito difícil, a gente até pensou, nossa, será que a gente continua na advocacia? Talvez a gente abra outro negócio, vai para outra área. Eu lembro que a gente pensou em milhares de negócios, todo dia a gente pensava alguma coisa diferente. Só que, como o Luiz falou, estava muito difícil continuar com o escritório como autônomo com essa insegurança e esse sentimento de não saber, de não se sentir bom naquilo que você está fazendo. O Luiz teve uma experiência, se você quiser compartilhar um pouco antes da... Na verdade, quando eu ia me formar na faculdade, eu trabalhava como estagiário no escritório e aconteceu, acho que o que todo mundo queria que acontecesse quando está formando. A minha superior, ela foi promovida e ela ia sair do escritório. E necessariamente eu ia ser promovido para gerente do setor civil do escritório. E na época, eu lembro que eu e a Lohane, nós morávamos em outra cidade e a gente estava com tudo mais ou menos encaminhado e a gente ia atuar, de fato, eu ia atuar de fato no escritório. Só que me surgiu uma oportunidade de mudar para o interior e ser gerente financeiro de um grupo agrícola. E na época foi muito difícil, eu ia sair de certa forma da área na qual eu atuava, que era ser advogado, e ia desbravar uma experiência completamente diferente do que eu vivia até ali, que eram processos, prazos, enfim, aquela rotina de advogado. E na época, não sei porquê, e até hoje a gente tenta entender isso, eu aceitei o convite e fui. E quando eu comecei a atuar como gerente financeiro, eu percebi que, na verdade, o agronegócio é um setor gigantesco. E só para vocês terem uma ideia, tem um livrão que chama Vademecum, acho que todo mundo já viu ele, um livrão que todo estudante de direito carrega. E nele, teoricamente, tem as leis que você precisa. E um ponto interessante, no ano passado, o agronegócio bateu mais de 25% do PIB. Quer dizer que cada R$1 que a gente gera no Brasil, mais de 25 centavos vem diretamente do agronegócio. E nesse livrão de leis, que é o Vademecum, não tinha o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é uma lei básica que regulamenta a questão do agronegócio no Brasil, algumas questões fundiárias e agrárias. E vendo isso, e também toda a demanda que eu tinha nesse grupo, eu percebi que, primeiro, não tinha advogado especializado, segundo, produtor rural tinha problema pra caramba e não sabia como resolver, e terceiro, ele estava perdendo dinheiro por causa disso. Então isso foi uma experiência muito rica para fugir um pouquinho do que é o direito, ou que era o direito quando eu me formei, que eram alguns setores, criminal, previdenciário, trabalhista, mas nenhum focado, por exemplo, no agronegócio, que era que é ainda um grande carro-chefe que a gente tem no Brasil. E aí foi através até dessa experiência que aí depois o Luiz saiu desse grupo agrícola, a gente abriu o escritório como autônomo, fazia de tudo, não era um escritório especializado no agronegócio, e de tudo assim. Quem já viveu a experiência de autônomo, como você está falando, em qualquer profissão, sabe como é essa realidade? Você tem um cliente uma semana, na semana seguinte você não tem cliente nenhum, às vezes você vai ficar 3 semanas sem ter nenhum cliente, depois vem um outro cliente, uma coisa nada a ver do que aquela que você tinha acabado de atender. E às vezes você nem quer pegar aquele cliente, mas você tem um boleto vencendo, e aí você tem que pegar. Você tem que pegar, tem contas para pagar, todo mundo, cada um tem sua vida. Mas aí assim, isso já estava muito difícil, até que chegou um dia, eu lembro direitinho, foi um dia que um cliente ligou de noite, de madrugada, que ele tinha, um funcionário dele tinha um problema e tinha sido preso, e aí ele queria que o Luiz fosse. Era uma dessas pessoas que já tinha feito algum trabalho ali que a gente já tinha feito. E aí nesse dia o Luiz falou assim, não tem condição, eu não consigo continuar trabalhando assim. Era uma ansiedade muito grande, sabe? Aquilo de... E assim, de novo, ele ia estar indo numa delegacia que ele nunca tinha ido, fazer um procedimento criminal que ele nunca tinha feito, sabe? Uma coisa totalmente nova, começar de novo do zero mais aquele dia. Então isso estava muito difícil. E aí eu lembro que aquele dia o Luiz falou assim, Lô, no outro dia de manhãzinha, a gente sentou e ele falou, não tem mais condição, a gente tem que ter um foco, vamos escolher alguma área pra gente aprofundar, especializar, porque eu não consigo continuar vivendo essa rotina de trabalho assim. Eu sinto que não... Esse sentimento mesmo, sabe? De não saber, de não conseguir atender bem o cliente, ter sempre insegurança.
E aí ele falou, eu acho que essa área é o agronegócio. E é interessante isso, porque nesse momento, a gente não tinha nenhum cliente do agronegócio. Nenhum. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas vocês já estavam dando certo, vocês já tinham... Não, a gente não... Era só uma ideia pelo Luiz ter tido a experiência no grupo que ele trabalhou, nessa parte financeira, ele via que tinha muita questão jurídica ali, então ele pensava, não, lá é um nicho de mercado que não tem ninguém trabalhando, que tem muita demanda e que eu acho que talvez seja aí o futuro do nosso escritório, que a gente se especializar. E aí eu também, eu naquele momento... Qualquer coisa, se o Luiz me falasse, vamos abrir um restaurante, eu ia falar, então vamos, porque eu tava desesperada de pensar, eu tenho que achar algum rumo pra minha vida, pra minha carreira, eu queria muito me encontrar profissionalmente. Pra mim era muito difícil, muito frustrante isso também, sabe, de sentir, eu sinto assim, eu sou uma pessoa extremamente resolutiva, sempre fui, desde adolescente, então me incomodava demais aquilo, tá nesse momento ali que eu não sentia que eu tava rendendo, não sentia que o que tava virando ali. E eu tenho certeza, tem pessoas que estão assistindo agora, que passaram por situação como, formei em Direito, agora eu vou fazer Medicina. E tudo bem, ou eu formei em Psicologia, eu vou fazer Direito. E por aí vai, como foi o caso, e é justamente essa questão, ou até a pessoa formou em Medicina, e depois, nossa, e agora? Em que eu me especializo? Eu não posso ficar perdido, não posso ficar só generalista. E o que eu gosto? E algumas pessoas podem estar assistindo e talvez já tenham algum tempo de formado, até atuando, e talvez ainda esteja na situação de generalista, que pode estar se pegando, dependendo muito da hora de trabalho e chegando em uma certa idade que começa a sentir isso. Se eu tivesse, de alguma forma, não só construído aquela carteira generalista que me dá um desgaste bem maior, eu tivesse me especializado em alguma coisa, talvez nesse momento agora seria possível ter uma certa tranquilidade. E é contraintuitivo, porque geralmente as pessoas pensam, mas aí eu vou perder muitos clientes. É o contrário, porque a partir de então as pessoas começam a olhar para você como uma referência. Eu vou dar um exemplo, talvez você está assistindo, seja um psicoterapeuta. Se você tem um problema onde o seu filho tem autismo e você quer ajudar no desenvolvimento daquela criança, quem você vai procurar? Um psicoterapeuta que trabalha no desenvolvimento de crianças com autismo. A mesma coisa, um médico, ou a mesma coisa, eu tenho o meu pai que está com problemas funcionais no dia a dia. De repente eu posso procurar um psicoterapeuta que trabalha nessa área, com psicogerontologia e assim por diante, e a mesma coisa no direito, eu acredito. Não, e assim, é uma coisa, eu repito sempre isso. Quanto mais você escolhe, mais você é escolhido. E a gente espera muito ser escolhido antes de escolher. Então a gente fica ali esperando. Não, vou ver no que eu vou me especializar, dependendo do que mais tiver de cliente aqui. E aí, qual produtor rural que vai querer contratar um jurídico que não é especializado em agronegócio, que não sabe nada daquilo? Então é o contrário. Primeiro a gente tem que se especializar, se aprofundar naquilo. E assim, acho que existe também um receio muito grande de dar errado essa especialização. Isso que você falou. A gente, nessa escolha, é difícil. Acho que o momento talvez mais difícil seja essa escolha dessa especialização, em qualquer coisa que seja. Por causa dessa sensação de, opa, eu vou perder... Naquele momento, por exemplo, a gente não tinha nenhum cliente no agronegócio. E a gente fala, vamos especializar agora no agronegócio. E detalhe, não tinha ninguém que a gente conhecia que fazia isso. Então era um grande problema. E às vezes você tem um amigo de faculdade que está fazendo uma coisa completamente diferente e está dando super certo. E você pensa, poxa, mas o cara está fazendo previdenciário e está dando certo, eu vou enfiar no agronegócio, onde que não tem nenhuma referência, que não tem ninguém para esse lugar. E isso é um grande problema que a gente enfrentou. Por quê? A gente escolheu se especializar no agronegócio, mas pelo fato de não ter advogados especializados no agronegócio, a gente não tinha um mercado criado. E é como se você mora no interior e nunca viu um carro. Não tem como você comprar um carro. O produtor que nunca contratou um advogado que é especialista, ele não sabe que o jurídico serve para isso. Eu e Lohan já cansamos de chegar em produtores rurais e apresentar o nosso serviço e ele virar para a gente e falar assim, eu não sabia que advogado fazia isso. Com essas palavras. Ou seja, é um serviço que ele não sabe que existe. Então é um serviço que a gente tinha muita dificuldade de ser contratado. E foi aí que vem, né, foi aí que a Abrada nasceu. Dessa ideia de que quando o bolo cresce, a fatia de todo mundo aumenta. E a gente precisa trabalhar para fazer esse bolo crescer.
Se ninguém enxerga o advogado como essencial no agronegócio e a gente vive... E mais de 25% do PIB é o agronegócio. Se você pegar a maior parte das cidades no Brasil... Respiram agronegócio. E se for parar para pensar, quando se trata mais de 25%, boa parte do restante tem a ver com, porque às vezes seja produzindo tecnologia para o agronegócio, máquinas para o agronegócio, seja supermercado que está vendendo coisas para alimentar pessoas que trabalham no agronegócio e assim por diante. Um setor de logística gigantesco, caminhões e caminhões que levam insumos e buscam alimentos. Então a gente tem uma cadeia produtiva gigantesca. E aí assim, a gente via a demanda, mas ao mesmo tempo era difícil de conseguir expandir essa nossa área de atuação. A gente começou a se especializar, mesmo sem ter clientes nessa área. Como? Estudando mesmo. Então eu lembro que assim, eu já gostava da área trabalhista, eu vim da psicologia, então assim, eu já tinha uma afinidade muito grande com o departamento pessoal. E a minha primeira experiência, eu fui gerente de departamento pessoal de um grande escritório de advocacia, e na área da psicologia que era ali. E eu me apaixonei por essa área, e ali eu descobri um amor muito grande pelo direito do trabalho. E sempre assim, sempre tive essa pegada muito do extrajudicial, muito de poder prevenir os problemas da empresa antes de acontecer, levar qualidade de vida também para o trabalhador através disso. E aí eu trouxe isso para o agronegócio e fui me aprofundando na área do trabalho rural, o Luiz na parte tributária, societária do agronegócio também. Aí a gente se aprofundou muito, estudou muito sobre isso, sempre produzia conteúdo, sempre se aprofundando, e aí assim... surgiu um primeiro cliente, uma questão de um processo, que foi primeiro cliente. Então, foi aos pouquinhos, assim, que a gente foi construindo essa história, né? Hoje, o nosso escritório é totalmente especializado no agronegócio. A gente tem uma cartela de clientes fixos, de produtores rurais, que a gente presta assessoria jurídica. Além disso, a gente tem inúmeros processos, assessoria também em vários estados do Brasil. A gente tem cliente do Mato Grosso do Sul, cliente de São Paulo. Hoje nós atuamos em 13 estados. 3 estados diferentes de clientes nessa área do agronegócio. E me fala sobre a Abrada também. A Abrada hoje, nossa, eu tenho muito orgulho do que é a Abrada hoje, que começou como essa ideia de fazer esse bolo crescer, de fomentar o direito do agronegócio, direito ao agrário, essa área de estudo. E hoje a gente tem mais de 1.500 advogados associados. A gente tem uma pós-graduação, estamos indo para a 6ª turma, as 5 primeiras turmas todas com vagas esgotadas. É hoje a maior escola de direito do agronegócio do Brasil. A gente tem mais de 50 cursos lá dentro. É assim, nossa, eu tenho muito orgulho do que a Abrada se tornou. E a Abrada surgiu, na verdade, né, inicialmente, quando a gente começou a dar curso, não se chamava Abrada, eram só cursos presenciais. E a gente começou a dar curso exatamente porque a gente entendia que, enquanto não tivessem outras pessoas que atuassem na área, que queriam fazer e que faziam o que a gente fizesse, a gente não ia ser visto no mercado. Porque uma coisa é ter um advogado que faz determinada coisa. Isso pode parecer uma ótima oportunidade para o advogado, mas é terrível, porque a todo momento tem que convencer as pessoas de que o trabalho dele é efetivo, de que o trabalho dele serve para alguma coisa. Agora, quando tem várias pessoas, isso gera um movimento. Então, quando a gente tem muitas pessoas trabalhando naquilo e falando sobre aquilo o tempo todo, isso gera uma oportunidade para todo mundo. E quando a gente começou a dar cursos pela Abrada, que eram cursos presenciais, nosso intuito era exatamente esse, né, Lu? Era buscar pessoas para advogar no agronegócio, para o bolo crescer. E a gente, assim, também na área do direito... E quantas pessoas já passaram pela Abrada? Hoje... Provavelmente mais de 3 mil. Deve ser aí mais ou menos umas 2.500, por aí, assim, que já passaram na Abrada até hoje, nesse caminho. E assim, fora os cursos presenciais, a gente fez já muitos cursos presenciais, fazemos ainda, às vezes, algum outro curso presencial. Somando tudo aí, os presenciais, online, deve estar por volta de 3 mil, mas... no total mesmo. Por aí, uns 3 mil. Deve ser, de todos os cursos já feitos. Mas as turmas da pós, então, dá com tranquilo. certeza. E tem as turmas da pós. Tem a pós-graduação também. E assim, a área do direito, Romani, em especial, eu acho que isso não... Eu falo muito da área do direito, mas acho que isso acontece em outras áreas também. Na área da psicologia, eu também via isso acontecer. Existe uma rivalidade muito grande. E isso faz ser muito mais difícil para o profissional, assim. Nossa, para a pessoa que vai iniciar na área, que vai trabalhar como autônomo, nossa, acho que muita gente desiste por essa rivalidade. Porque aí você não tem espaço para aprender. Você sai como se você tivesse que saber tudo. E se você vai perguntar para alguém alguma coisa, muito provavelmente você vai ser criticado em vez de você ter aquela resposta, em vez de alguém te estender a mão e te ajudar ali.
E isso era uma coisa que me incomodava profundamente. Profundamente. Pra mim, assim, no direito, pra mim, nossa, é uma coisa assim que não faz sentido pra mim, entendeu? E dentro da advocacia, dentro do direito, sempre me incomodou demais. De me arrepiar, assim, pensar, não, isso aqui não serve pra mim. E aí, quando a gente foi criar a Ábreda, foi uma coisa que a gente falou, vamos criar um lugar diferente. Que ali não existe pergunta que não pode ser feita, todo mundo vai estar ali para se ajudar, todo mundo vai estar ali com o mesmo propósito de fazer o negócio crescer e de quando alguém dá certo, aplaudir aquela pessoa que deu certo e celebrar com ela. Conquista, eu acredito muito nisso. Conquista é para ser celebrada, independente de quem tenha conquistado. Quando alguém ganha, eu não perco por isso. Que bom que aquela pessoa ganhou ali. Então, acho que a gente conseguiu também trazer isso para dentro da Ábreda com uma força muito grande. A Ábreda hoje, ela é muito maior do que eu e o Luiz. Ela mesma, assim, e eu sinto muito isso, sabe? A força que a gente tem na própria Ábreda, na própria Academia Brasileira de Direito do Agronegócio, das pessoas que fazem parte dali. E o que vocês visualizam para o futuro? Da Ábreda, da pós-graduação, do escritório? Quer falar? Pode falar. Olha, eu e o Luiz, nossa, a gente é cheio de coisas. Sempre a gente quer criar coisas novas também. Eu acho que isso faz parte do crescimento de todos os negócios. Então, a gente está agora trabalhando muito a expansão também da pós-graduação e das pós-graduações. A gente está agora abrindo MBA em agronegócio. Então, a gente está expandindo agora também a Ábreda para essa área do agronegócio, e não só do direito do agronegócio, do direito agrário, que é uma outra área também. A gente já tem muita afinidade, né? Acaba que já é uma coisa que faz muito sentido para nós. Então, a gente está trabalhando muito, pensamos muito nessa grande expansão aí, nesse setor todo educacional mesmo. A Ábreda, ela tem essa marca mais institucional, educacional mesmo, de ensino. E o nosso escritório, nossa, a gente está muito feliz com o nosso escritório, tudo que tem acontecido no escritório nos últimos anos aí. Graças a Deus, assim, a gente está com uma carteira de clientes muito boa. A gente quer expandir também, abrir outras unidades, né, Luiz? Para poder... A gente tem um planejamento de já crescer mais que dobrar de tamanho no próximo ano. E a Ábreda, a gente tem o intuito já de abrir um MBA em agronegócio. A gente já vai lançar agora em 2024 a primeira turma. E a gente está com a melhor das expectativas, né? Muita coisa boa vindo. E me fala um pouquinho, no meio dessa trajetória, quais foram, se puder compartilhar, no meio da trajetória dessa construção, quais foram momentos que você lembra, assim, de celebração, de conquista, que vocês ficaram muito felizes aí nessa jornada? Quer começar? Olha, eu acho que são dois momentos distintos, né? Que tem o escritório e tem a Ábreda. Eu acho que do escritório, o nosso primeiro cliente de assessoria, que foi um modelo que a gente criou, na verdade, ele não existia quando a gente começou a atuar, então a gente modelou ele desde o início, não teve de quem a gente tirar isso, a gente até ensina, algumas pessoas já fazem também, a gente fica muito feliz com isso, mas foi quando a gente fechou, e isso é legal, porque o primeiro cliente que a gente fechou do escritório, ele está com a gente até hoje, isso já fazem alguns anos, e foi muito legal perceber a história de crescimento que eles tiveram e a gente ter participação nisso. Então, acho que isso é E todo ano a gente faz a apresentação de resultados para os clientes. E ele todo ano cresce. Isso é muito legal. Perceber que a gente faz a diferença e que aquele negócio que a gente pensava lá na frente, que às vezes a gente não conseguia mostrar para os outros, hoje a gente tem uma prova empírica. A gente conseguiu comprovar com dados que isso acontece. Que o produtor rural ele precisa de um jurídico. E que um jurídico não é um custo, é um investimento. Então, eu acho que isso é o primeiro momento. E eu acho que da Ábreda, eu acho que o primeiro curso presencial que a gente deu. E isso é muito legal, porque... Às vezes, o pessoal, quando ele está se formando, ele pensa, poxa, dar aula deve ser muito complicado. E dar aula, por exemplo, o pessoal que dá aula, geralmente dá aula para alunos de faculdade. Eu e a Lohane, nossa primeira aula que a gente deu foi para advogados. E a gente era muito jovem. Então, assim, foi um momento muito difícil de superação, mas quando acabou foi muito legal, porque foi como se a gente tivesse sido jogado na fogueira de uma vez e saído de lá... aliviado no final. Deu tudo certo, né? Exatamente. Foram momentos muito especiais mesmo, eu também concordo. Eu lembro desse fechamento desse cliente, foi muito inesperado. E como o Luiz falou, era uma coisa que a gente queria fazer, mas a gente não via ninguém fazendo. Então não tinha, era uma ideia. E aí a gente conseguir, não só o fechamento desse cliente, mas como o Luiz está falando, conseguir entregar aquilo que a gente tinha pensado, sabe? Ver aquilo acontecendo na prática com esse cliente.
e trazendo frutos para ele. E aí, assim, durante esse tempo, no final do ano com os clientes, a gente sempre faz essa reunião para poder apresentar ali o que foi feito durante o ano. E eu acho que aí também tiveram momentos muito gratificantes, nesses momentos, assim, com clientes, de ter um feedback ali de um cliente chamar separado e falar assim, olha, nunca vi um advogado fazer um trabalho como esse, eu nunca tinha conseguido enxergar o serviço que foi feito por um advogado aqui, e o que vocês estão trazendo aqui é incrível, e aí leva isso para outras pessoas. Então, assim, acaba que o nosso... acho que isso não tem preço, né? Quando o próprio serviço fala por si, aí outra pessoa fala, nossa, o fulano me falou e falou que vocês são muito bons. Outro dia até, cada coisinha assim, né? Quando a gente recebe alguma mensagem, algum cliente falando, não, a gente quer trabalhar junto aí para sempre. Isso que o Luiz está falando, a gente não tem nenhuma assessoria até hoje cancelada. Então, assim, todos os clientes que fecharam assessoria com a gente até hoje, eles permanecem com a gente. A gente já tem clientes que estão com a gente já tem 6 anos, né? Então, isso é muito gratificante. São marcos muito grandes. E com relação à Ábreda, o curso presencial, para mim, também é um outro marco muito grande com a Ábreda. Acho que tiveram 2 ali também, outros. Que foi a abertura da Ábreda online, que foi quando a gente fez ali aquela primeira abertura da família Ábreda, do que era a inscrição, e a gente vê aquilo se concretizar. E isso é muito bacana. Veio muito de você. Eu lembro que você incentivou muito a gente. De que, olha, dá certo, vai por esse caminho também. O online tem um caminho muito grande ali. E aí, assim, nossa, a gente vê realmente as pessoas acreditarem naquela ideia, aquele início da família Ábreda, foi um marco pra mim aquele dia. Eu não sei se você lembra, eu te liguei no dia, falei, nossa, Romane, foi muito bacana, as pessoas realmente se envolveram ali, entrou todo mundo ali, superou todas as nossas expectativas. Sim. Eu lembro que quando a gente abriu a Ábreda, a gente teve 50 inscritos associados. Nossa, a gente estava sonhando com ter 10 ali no máximo, a gente sonhava com ter 50 no ano. E a gente sonhava, nossa, na melhor das hipóteses, né? Então, assim, tudo foi se concretizando. E também na abertura da pós-graduação. Fantástico. E para entender um pouco também nessa história, porque pode ter pessoas assistindo e pensando assim, mas a vida deles é mais fácil, eles não têm problema nenhum. Quais foram desafios, problemas que enfrentaram no meio do caminho? Eu acho que a gente viveu muitos desafios. Muitos mesmo. Muito grandes, assim, muito grandes. A gente teve esse início que foi muito difícil, que eu acho que é difícil para todo mundo, quando você é muito jovem, de se sentir perdido ali na profissão, de consolidar as coisas. E, né, a gente teve esse ano, não tem nem como falar, pra mim é uma coisa que é difícil falar sobre isso, porque nosso filho faleceu com 20 dias, ele tinha uma cardiopatia congênita, então ele faleceu, mas a gente teve o privilégio de ter ele aqui, mas pensa, né, eu quero viver isso, então são desafios que não tem nem como falar, assim, sobre o que é isso. Parabéns pela força que vocês têm e através desse exemplo também, quem sabe inspirar alguém que possa ter passado por uma situação desafiadora e que possa olhar agradecendo pelo tempo que a pessoa que talvez você que está em casa perdeu, o tempo que ela passou aqui e ser grato pelo tempo que ela esteve com você. E eu acredito que, de alguma forma, essa pessoa que passou gostaria que você estivesse bem, feliz. E a gente tem muita fé. Então, eu acredito muito nisso, assim, que Deus conhece todos os caminhos. Que tudo, que não existe... Sabe, acho que quando acontecem coisas muito ruins, muito trágicas, e eu falo isso, eu acho que cada um também tem as suas tragédias particulares. A gente não sabe, entendeu? Geralmente, a gente não sabe sobre a vida de ninguém. O que a gente sabe é muito pouco, é muito superficial, até o que a gente divide. Mas eu acho que, assim, não existe não existe, sabe? Tudo o que acontece era daquele... Deus conhece todas as possibilidades que existiriam, sabe? E eu acredito muito, Deus cuida muito da gente. Tudo, sabe? Eu sou muito grata, igual isso que a gente viveu... que a gente vive ainda, assim, eu sou muito grata de ter sido mãe do bem, o Luiz ser pai. A gente foi muito privilegiado de ter o tempo que a gente teve com ele aqui. Então, é isso. E tem mais uma notícia boa por aí, né? Estamos esperando a menininha maravilhosa. Estamos muito felizes. Uma irmãzinha do bem, né, Luiz?
Muito gratos também a Deus. Ah. Logo, logo tem outra menininha chegando por aqui. Vai ser Bela? Lisbela. Mas como vocês vão chamar ela? Olha, quem quiser, a gente pôs Lisbela já pensando que ela vai ter 2 apelidos, Liz e Bela. Mas eu e o Luiz fala Liz, né, Luiz? Então tá, então tudo bem. Geralmente a gente já tá sempre falando a Liz. Então ótimo. E olha, vai ser muito bem-vinda. E um pouquinho aqui pro pessoal. Como que foi quando teve a notícia da Liz e para vocês? E como estão as expectativas? Nossa, esse foi o dia, os 2 dias, você falasse quais foram os 2 dias mais felizes, né? O nascimento do Ben e o dia da notícia da gravidez do Ben e o dia que a gente soube que estava grávida da Liz. Foi assim, que maravilhoso. Nossa, nós 2 ficamos muito, muito felizes, estamos muito felizes, estamos com a melhor expectativa. Eu e o Luiz, nossa, a gente quer muito ter uma família, ter mais filhos, a gente quer ter mais 3 filhos, então vamos ter 4 filhos aí. E como que tá, eu quero entender um pouco mais a rotina, como vocês organizam a rotina, o dia a dia de vocês, no geral, para quem está assistindo, quer ser pai, quer ser mãe, quer talvez ter um negócio e fazer o papel de pai e mãe, como vocês organizam isso? Bom, quando a gente decidiu de fato que era a hora de ser pai e mãe, a gente começou uma etapa, principalmente na Abrada, de despersonalização da Abrada. Antes a Abrada éramos basicamente eu e a Lohane, então assim, quando falava em Abrada tinha que falar em Luiz e Lohane basicamente. Então a gente começou em um processo de tornar a Abrada uma instituição autônoma de nós 2. E isso vem desde trazer cursos de pessoas de fora, como a gente tem 50 cursos. Eu e a Lohane não demos os 50 cursos, nós demos alguns, mas a grande maioria são de professores contratados. De trazer, por exemplo, uma equipe, a gente tem uma equipe fantástica aqui também que atua com a gente, de dar autonomia para essas pessoas, para que elas conseguissem gerenciar a Abrada também e auxiliar a gente nisso. E hoje, assim, a Abrada, ela gira muito bem sozinha, sozinha assim, não sem ninguém, mas sim, sem depender de mim e da Lohane. Obviamente a gente está aqui no dia a dia, mas assim, se a gente viajar, vai estar rodando. Então, a gente começou esse processo. E no escritório a gente vai passar por esse processo, a gente está passando por esse processo agora também, né, Lu? Isso, também estamos passando por esse mesmo processo no escritório. E eu acho que também, eu e o Luiz, a gente conduz as coisas de uma forma muito leve. E a gente, com relação a filhos, isso pra gente sempre foi muito claro. Os nossos filhos vão fazer parte da nossa rotina. A gente nunca pensamos, com o Ben mesmo, ele se encaixou na nossa rotina, então foi muito leve. Os 20 dias que a gente teve com ele aqui, é inacreditável o quanto que foi leve pra nós, sabe? Eu falo, foi a vida perfeita ali. Então, pra mim é isso, ter filhos, eu vejo assim, com muita tranquilidade, essa rotina de trabalho e filhos, e encaixando tudo ao mesmo tempo, sabe? Em nenhum momento a gente pensa em, não existe essa possibilidade, entendeu? Ficar um ano sem trabalhar, Não, é uma coisa que é muito tranquila e a gente leva isso com muita leveza, sabe? Assim, tanto de contar com a equipe, ter boas pessoas ali junto, e a gente também de trazer essa questão da família para dentro do nosso dia a dia, de uma forma que funcione, que a gente não sobrecarregue. Hoje a gente consegue, acho que, trabalhar isso muito bem. Foi difícil. Isso foi uma época que a gente passou por muita dificuldade com relação a isso, de ter um tempo de, olha, não, agora é hora de trabalho e aquela hora de trabalho eu vou estar à disposição do trabalho e ter o tempo também de descanso e falar, não, agora não é hora de trabalho, sabe? E administrar bem isso. Porque isso também é uma questão principalmente para quem trabalha em casal. Porque eu e a Lohane, nós trabalhamos juntos o dia inteiro e a gente vai embora junto. Então, assim, não existe essa divisão de, o meu marido trabalha em outro local. Beleza, ele trabalha lá, ele encontra com você só de noite. Não, eu e a Lohane, assim como o Romano e a Lorena também, você trabalha e quando você vai para casa jantar, a pessoa que trabalha com você tá lá. Então, assim, não falar de trabalho ou ter o horário de falar de trabalho é um desafio. Porque parece que toda hora é uma boa hora para se falar de trabalho, na verdade. Acho que você também sabe como que é isso, né? Viver isso. Eu particularmente não acredito muito na separação de vida profissional e vida pessoal, mas eu entendo a importância de ter um tempo para lazer, ter tempo para não fazer nada e entender um pouco dessa rotina, como que é uma rotina para quem deseja ter um escritório de advocacia ou ter uma empresa de educação como vocês têm. Pode falar um pouquinho mais sobre isso?
Olha, para ter um escritório de advocacia, aqui eu vou falar no agronegócio porque é o que a gente atua hoje. Você tem que estar disposto a ir até o produtor rural, então você tem que estar disposto a colocar uma botina, a entrar num carro, a sair às 4 da manhã para chegar lá às 6, 7 da manhã. O produtor é extremamente pontual, então se você não chega lá pontualmente, você perdeu muitos pontos com ele. Você tem que estar disposto a isso, você tem que estar disposto a tomar um cafezinho, que é uma parte muito boa, a jogar uma conversa fora e principalmente a conhecer a realidade do campo. Pode parecer uma coisa boba, mas a gente não é agrônomo nem nada. Mas eu tenho que saber o ciclo da soja, o ciclo do alho, o ciclo da cebola. O que tem de mão de obra, o que essa mão de obra faz, qual é a carga tributária e por que aquela carga tributária incide lá. Isso é interessante. Olha, conhecer a realidade, estar disposto a acompanhar o produtor no campo. Eu e a Lohane até estava falando sobre isso recentemente. A gente tem um escritório físico e eu não sei quantos dos nossos clientes vieram aqui. Dá para contar nos dedos. Por quê? A gente vai até eles. Eles esperam que nós vamos até lá. A gente quer ser uma solução para ele. E Então, é um dos diferenciais do nosso trabalho, sim. né? Então, esse realmente ir até o cliente, que o Luiz está falando, é fundamental no agronegócio. Não adianta você abrir o escritório, o produtor rural não vai tropeçar em entrar no seu escritório. Isso aí era um mito que a gente tinha na cabeça também antigamente. Isso não acontece. Então, isso faz parte da rotina de quem quer advogar no agronegócio e também não tem hora, gente. O agro não tem hora, assim, ele não para. A gente já recebeu ligação domingo, já teve trabalho domingo, sábado e tudo bem. E faz parte e está na nossa rotina. A gente tem que entender isso também. Isso é interessante, porque é uma rotina diferente. Eu vejo o escritório, geralmente, o pessoal... o recesso, por exemplo. Do dia 20 ao 20, recesso, meu escritório fechado, tô de férias. Pra mim e pro Luiz, a gente trabalha com assessoria, não tem isso de férias. Não tem isso de falar, estou de férias do dia 20 ao 20. Não, eu não tô de férias. Se meu cliente me mandar uma demanda no dia 31, eu tô ali, tô disponível, vou responder ele. Nossos contratos até 2 dias úteis, o cliente está sempre respondido. Então, assim, a gente está sempre à disposição. Claro que a gente tem equipe também para dar esse suporte, uma equipe maravilhosa. Mas, então, assim, tem essa diferença, que nós temos uma agenda, mas por isso também é uma assessoria, tem um valor diferenciado para isso, né? Para o cliente ter esse acesso. E, ao mesmo tempo, a gente administra muito bem. Acho que até essa questão... por exemplo, eu e o Luiz temos mestrado. Nós dois fizemos mestrado nesse meio tempo, enquanto está fazendo tudo isso, o escritório e a Abrada, enquanto a gente teve o bem, tudo acontecia. Então, inclusive, assim, eu estava grávida de 9 meses, eu fiz a minha última integração de cliente, treinamento de cliente. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de administração mesmo, de organização de agenda, que dá tempo, sabe, de fazer tudo, se organizar mesmo, organizar a questão de prioridades, ter uma boa equipe, poder confiar na equipe também, que graças a Deus hoje, nossa... E por outro lado também tem a questão de você poder fazer mais seu próprio horário, porque tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu não aguento, se eu tiver que trabalhar domingo, atender uma ligação, para mim não serve. Só que você também tem a oportunidade de, se quiser, ficar uma semana... E tem uma grande vantagem. Por exemplo, o cliente não vem até o escritório, você tem que ir até ele. Se ele não vem até o escritório, quer dizer que você pode trabalhar à distância. Eu e a Lohane já trabalhou na praia, já trabalhou, enfim. Então, assim, esse é um ponto muito positivo também. Não é que você vai até a fazenda todo dia. Você vai lá 1, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. O restante dos dias, o produtor hoje, isso é interessante. Ele se acostumou a fazer videoconferência, ele se acostumou a conversar. A pandemia deu uma acelerada nisso. Nossa, mudou grande. completamente. Mudou completamente. Hoje a gente faz treinamentos por videoconferência. Antes não tinha isso, ainda mais no agronegócio. E aqui, eu acho que o que eu tô falando também serve para tudo. Não só com relação a gente tá falando aqui, claro, de advocacia no agronegócio. Mas mesmo quem trabalha em outras áreas, eu acho que às vezes é muito problematizado. Eu e o Luiz, a gente tenta desburocratizar as coisas. Não ficar pondo dificuldade nas coisas, entendeu? Então, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, vamos organizar a agenda e vamos fazer. Esse dia vai ser isso, aquele outro dia é isso. E organizar tudo vai dar pra fazer. Sem sofrimento. Sim. A pessoa sofre com uma semana de antecedência ao invés de... E imaginando que eu fosse um produtor rural do agro e quisesse contratar o serviço de vocês, por que eu deveria contratar e quais são os benefícios do serviço que vocês oferecem? Eu acho que hoje não falo assim, mas é difícil achar um serviço no mercado como o serviço do nosso escritório. Tão especializado, a gente oferece uma assessoria muito personalizada. É muito direcionada para a demanda do produtor. Então, a gente, por exemplo, se você for o produtor, eu vou te falar. Como que é o seu negócio? Quantos funcionários você tem? Qual que é o ciclo da sua atividade? O que você planta? Qual que é a sua área? Tudo. A gente quer entender o seu negócio para a gente saber qual que é o serviço específico que a gente vai poder levar para você para agregar valor a você.
A gente sempre fala pro produtor que o nosso principal diferencial é ele dormir tranquilo na cama dele. Porque o agronegócio em si ele é muito estressante. Você já imaginou você comprar um monte de negócio milionário, insumo é caro pra caramba, semente é caro pra caramba, e você plantar e ficar rezando pra chover? E se não chover, você perder tudo aquilo que você fez a sua vida inteira? Então isso é uma coisa muito difícil. Então assim, em um nicho que é extremamente arriscado, é extremamente volátil, a gente conseguir colocar o produtor rural com tranquilidade na cama dele, mostrando que ele está respaldado ali atrás, que tem solução sim para as coisas, é muito importante. E é isso que a gente tenta trazer para o produtor rural. E a gente faz toda a parte, assim, de todos os treinamentos, vamos na fazenda, fazemos integração, toda a parte contratual, aditivos dos contratos de trabalho, novos contratos de trabalho, toda a questão de controle de pontos, treinamento sobre controle, vistoria técnica em alojamento, no barracão, na fazenda, tudo fotografado, tudo feito com relatório, tudo de acordo com as normas, é muito específico, sabe? E aí, sempre, tudo que a gente faz, nós fazemos auditoria, primeiro a gente vê como que está o cliente, auditamos tudo dele, depois a gente implementa tudo que precisa mudar e depois no final do ano a gente traz para o cliente tudo que foi feito. Para o cliente saber, que eu acho que isso é tão importante, eu acho que isso falta muito em todas as áreas profissionais, não é só no direito. É essa transparência com o cliente, dele entender o que você fez. Às vezes na hora da contratação nem você consegue explicar o que você está oferecendo para o cliente, o que ele vai contratar, e isso pode ser numa terapia, que às vezes você não tem clareza sobre como que vai ser o procedimento ali, por que aquilo vai ser interessante para o cliente ou não, a mesma coisa da advocacia. E muito também quando aquilo finaliza. Trazer aquela clareza para o cliente, olha o que foi feito, olha quanto que a gente evoluiu nesse tempo aqui juntos. Sabe, eu acho que isso é muito importante. O nosso trabalho é sempre nesse formato. E mais uma pergunta, queria saber, o que é dinheiro para cada um de vocês? Dinheiro para mim... Olha, eu com dinheiro é uma coisa pra mim que assim, eu tenho uma relação de muito respeito com dinheiro. Eu acho que dinheiro, meu pai fala isso, você sabe, papai sempre fala isso, o dinheiro tá aí pra todo mundo. E a gente não tem que pensar em como que eu vou gastar o dinheiro, eu tenho que pensar em como que eu vou ganhar ele. Então, eu tenho uma relação com o dinheiro de muito respeito. E pra mim, dinheiro é uma questão de liberdade, de experiências, de conforto para nossa família, sabe, eu não tenho, eu vejo, às vezes muita gente pensa em dinheiro e pensa, nossa, dinheiro, quando eu não tiver nunca mais que importar com nada, quer dizer que então eu tenho dinheiro. Para mim não é assim, para mim, independente de quanto dinheiro eu tenho, eu sempre vou me importar com o dinheiro, eu tenho muito respeito pelo dinheiro. Eu acho que dinheiro é muito ligado à liberdade e a tempo. Eu acho que o grande problema que a gente tem em relação ao dinheiro acaba sendo o tempo. Quanto mais o dinheiro tem, mais talvez você queira trabalhar para ter mais dinheiro. E na verdade você tem que ter dinheiro para ter tempo para usar ele também e para estar com a sua família. Então eu acho que você ter dinheiro é também ter disponibilidade de fazer aquilo que você gosta. E não ficar dependendo só de buscar mais dinheiro. Eu acho que isso é tão importante quanto. Aí vai do hobby de cada um. É ficar com a família, é viajar, ou se possível tudo junto. E dinheiro por dinheiro, acho que não tem sentido. Eu sou muito... Eu e o Luiz, a gente adora viajar, a gente viaja muito, sempre viajamos. E pra mim eu falo, não, a gente já tem que pensar o que a gente vai fazer uma próxima viagem. É muito mais sobre uma experiência, sobre o que vai levar aquilo do que só sobre ter mais dinheiro, sabe? É muito mais sobre o que a gente vive, a qualidade de vida. Eu não tenho essa ideia de, nossa, muita gente fala, eu quero ter tantos milhões, eu quero ter... Não, pra mim, eu não tenho essa relação, assim, com o dinheiro, é um pouco diferente. E se fosse para começar do zero agora, com R$1.000, o que vocês fariam? Imaginando para quem tá lá, talvez alguém que acabou de sair da faculdade, tá sem dinheiro, pensando o que eu faço. Eu acho que quem tá sem dinheiro, primeira coisa, estudar. Se eu tivesse R$1.000, eu comprava a Abrada. Quando a gente abriu a Abrada, era R$1.000. Hoje é 1997, é 2.000 hoje, mas seria... Eu compraria a Abrada. Para quem, em especial, quer advogar no agronegócio, quem dera se quando eu me formei existisse a Abrada, porque assim, a gente vem construindo desde então essa plataforma que tem... Hoje a gente tem 50 cursos, então assim, e todo mês tem um novo, então você acaba comprando uma coisa que... E eu acho que o grande legal porque eu compraria a Abrada, não é porque eu faço parte e fundei a Abrada,
Porque lá tem o conteúdo que eu preciso sem burocracia. Lá tem como eu vou atender o produtor rural, tenho quais são as oportunidades que eu tenho, e explicando de uma forma didática e com aplicação prática. Então, assim, por que você faria isso, Luiz? Porque lá eu vou saber tudo que eu preciso sobre o produtor rural, que é o que eu gostaria de saber no início. Não, e isso que o Luiz está falando, quem dera que quando a gente começou eu tivesse essa oportunidade, entendeu? No mercado não tinha. Não tinha nada como a Ábreda. Então, assim, independente da área que a pessoa esteja, se for na área do agronegócio, direito do agronegócio, não tem, de verdade, não é porque a gente faz parte da Ábreda. Eu falo, eu e o Luiz, nós somos os maiores consumidores da Ábreda. Porque a gente realmente usa. Qualquer coisa que tem de cliente, eu preciso alguma coisa, eu vou lá na Ábreda. Vejo o curso daquele tema. Naquele curso está tudo que eu preciso. É alguém que é aprofundado no tema, ensinando como que faz na prática. E isso é um ponto interessante, porque quando a gente fala de estudar, enfim, na Ábreda a gente tem 50 cursos. Os 50 cursos não são meus e da Lohane, por um motivo óbvio. A gente não sabe tudo aquilo. Nós não somos os maiores especialistas em todos os ramos que tem dentro de direito agronegócio por uma razão óbvia. É impossível. Então, eu sou especializado em tributário, empresarial, enfim, a Lohane em trabalhista. Nós damos cursos das áreas que nós entendemos. Ah, Luiz, e de quem são os outros cursos? Dos maiores profissionais que a gente consegue contratar para estar lá hoje. Então, assim, você tem uma plataforma completa. A gente fecha todo o ciclo com todos os especialistas que a gente precisa para atuar no agro. E aí a pessoa sai muito na frente, entendeu? Você ter essa possibilidade, ter um local de estudo. Eu acho que qualquer pessoa que está em qualquer área, a mesma coisa eu falo, e alguém da área de psicologia, o que ela deve fazer com R$1.000? Comprar o movimento. Não tem outra resposta. Por quê? É um local que você tem um conteúdo ali compacto com tudo que é mais importante para essa pessoa saber, estruturado. Imagina, Romane, se você, quando você se formou, você tivesse um portal, acesso a um portal como esse. Entendeu? É tudo que quem já tá mais especializado sonhava. E é aquilo que vocês falaram, não é só o Romane, assim como não é só vocês. Hoje, por exemplo, saiu esse mês um curso de Eneagrama. E aí é outro professor entregando o curso completo de Eneagrama. E tem um outro curso que saiu sobre psicanálise, que é outro professor entregando o curso de psicanálise. E vai sair o curso de terapia cognitiva comportamental, que é um professor diferente no curso de terapia cognitiva comportamental. E é aquilo que vocês falaram, não dá para pensar, eu vou me especializar em todas as áreas, mas eu posso ter um local, quando eu precisar dar uma olhada naqueles temas, tudo que eu preciso. Não, e aí pra pessoa, por isso que é a questão, eu acho que com R$1.000, R$2.000, esse é o caminho inicial. Por quê? Você precisa primeiro ter o conhecimento. Não adianta você pensar assim, eu quero ser o melhor advogado do agronegócio do Brasil. Não, por exemplo, um investimento muito mais inteligente é você entrar sendo advogado para a Ábreda ou psicólogo no movimento do que comprar um terno. Ah, Luiz, mas não existe advogado sem terno, mas terno você arruma. Agora, a informação, conhecimento é uma coisa que não tem valor econômico. O que você pode gerar com aquilo ali. Já teve, por exemplo, um membro da Ábreda que falou que já fechou contrato de mais de 6 dígitos com o conteúdo do curso da Ábreda. Como que ele ia fazer isso com um terno, com R$1.000? É impossível. Ele não conseguiria fazer. Então, assim, tendo conhecimento é aquilo. Você consegue escolher a área de atuação e ser escolhido, consequentemente. Entendeu? É aquela ideia de quanto mais você escolhe, mais você é escolhido. Se você se aprofunda, tem um conhecimento técnico aprofundado naquela área X que você escolhe se especializar, você se diferencia no mercado. E aí fica muito... A chance de você ser contratado é muito maior. Por exemplo, eu aqui tô falando com vocês, que sou especialista em trabalho rural. Extremamente especializado. Vai ser difícil vocês acharem no Brasil alguém tão especializado quanto eu em trabalho rural. É natural que se alguém que você conhece tem um problema na fazenda com um trabalhador rural, se alguém ouviu aqui o podcast, é muito mais fácil dessa pessoa lembrar de mim do que de qualquer outro advogado que ela conhece. Porque quantos advogados que ela conhece que já falaram, olha, eu sou especializado em trabalho rural. Então, eu deixo de concorrer com todo mundo que ela conhece. Provavelmente ela tem um primo, um irmão advogado, um tio, porque todo mundo tem. E eu passo a ser lembrada só por ser especialista, por ter me especializado nisso. E se fosse para vocês colocarem como se fosse um checklist de práticas que ajudariam a pessoa a crescer pessoal, profissionalmente, o que vocês colocariam nesse checklist? Não existe passo a passo para o sucesso, mas... Para vocês, o que vocês, na visão de mundo de vocês compartilhariam? Olha, eu acho que ser transparente, ser uma pessoa ética, sabe? Isso acho que talvez seja o principal. É interessante, acho que as pessoas pouca gente sabe disso. Quem tem quem tem um contato muito próximo da gente que sabe o quanto que esse pilar é importante em tudo que a gente faz.
Então, acho que nesse checklist, talvez a base dele seria a ética, a transparência. O que mais, Luiz? Acho que resiliência também. As coisas não vão dar certo do dia pra noite. Não é porque a gente falou, olha, compra a Abra, daí assiste os cursos lá que tudo vai dar certo a partir daí. Não, tem muito suor por trás disso. E eu acho que a aplicação também. E o fato de não existir receita é um negócio legal. Porque cada um cria um caminho. E o caminho de todo mundo é diferente. E ele leva a destinos diferentes também. Então, às vezes, a mesma receita que funcionou para mim e para o Lohan, talvez não funcione para você. Ou talvez funcione até melhor. Então, eu acho que, em especial, a resiliência, não desistir e ter esses valores inegociáveis, como transparência, honestidade, funcionou muito bem para a gente. Né? A família também é uma das coisas que é muito forte para nós. A gente não abre mão também disso, eu acho que isso acaba gerando uma conexão instantânea também. Quem são nossos clientes tem isso muito forte para eles também. Quem faz parte da Abra, da Natural, mas a gente acaba se parecendo ali, quem tá próximo, né? Então, acho que transparência, ética profissional, resiliência, como o Luiz falou, e assim, isso que o Luiz falou, as coisas nem sempre vão dar certo, às vezes elas dão errado. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a gente tem que saber lidar com isso e, às vezes, mudar o caminho se for necessário. Mesmo que você já estava com tudo, não, mas era assim, tem que ser assim. Não, às vezes não vai ser, sabe? E conseguir ali lidar com isso e mudar dali pra frente. Então... E se fosse para vocês deixarem um parágrafo, algo que pudesse ser lido por todas as pessoas do planeta, não uma frase, mas uma ideia que pudesse ser compartilhada. Que ideia seria essa? Pode ser, se quiser ser uma frase, mas uma ideia que as pessoas deveriam levar mais a sério essa ideia. Uma ideia, deixa eu pensar. Pensa aí também, Luiz, você pensa antes de mim. Assim, é difícil terminar isso, mas eu acho que a simplicidade, ela move o mundo. E eu digo isso pelas aulas que a gente dá, assim, a gente ensina um negócio extremamente complicado de uma forma simples. E eu gostaria de ter aprendido assim, né? Eu acho que, principalmente no ramo do direito, a gente tem um linguajar muito rebuscado. E às vezes a gente não tem nem saco para isso mais. O que a gente quer entender? A ideia por trás daquilo e por que aquilo é assim. Então eu tenho para mim que a simplicidade, ela realmente move o mundo. E a simplicidade de ensinar, de conversar com o cliente, de explicar talvez para o juiz o que está acontecendo. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho que isso desburocratiza tanto o mundo. Então eu gostaria que o mundo fosse mais assim. Eu acho que é uma ideia e faz muito sentido com tudo que a gente faz, com tudo que a gente é. E eu acho que um outro ponto que aí eu colocaria aqui seria com relação a fazer o certo mesmo quando não tem ninguém olhando, a fazer pro outro como se fosse pra mim. Sempre, assim, fazer pro outro como se fosse pra alguém da minha família. Tudo que eu vou fazer, eu penso muito nisso, muito, assim, nossa, em tudo. Pode ser no direito, pra cliente, na Abra, em tudo. Acho que eu acredito nisso, muito forte. Me explica essa questão de fazer como se fosse para alguém da minha família, na prática. E por que você acredita que isso é importante? Eu acho que a gente tem que se importar com as pessoas, com o que, sabe? Quando eu vou fazer alguma coisa, seja um acordo, eu nunca quero ganhar em cima de você. Eu quero que fique bom para você e para mim. Eu acho que quando tá ficando bom só para mim, não dá certo. A longo prazo isso não se sustenta. Então, pra mim, eu tenho isso, entendeu? Então, pra mim, quando eu te falar, você sabe, eu sou muito assim, as pessoas me perguntam muito, o que você acha? Você acha que isso aqui fica bom assim? Você acha que desse jeito faz sentido? Porque pra mim, tudo que eu vou fazer, eu penso, tem que fazer sentido pra mim e pra você. E eu acho que a gente vive muito isso no direito. Cada um tem um lado e às vezes a pessoa pensa, mas eu tô certa, e a outra pessoa tá pensando, eu estou certa. E aí a gente tem que chegar ali num meio termo, que talvez não é o que eu mais queria, nem o que você mais queria, mas opa, vamos fazer aqui de uma forma então que fique boa pra mim e pra você. Me importar com o outro. E eu acho que isso faz as coisas darem certo pra todo mundo, sabe? Mesmo que ninguém saiba. O meu pai, ele fala muito isso. Meu pai fala assim, as pessoas tinham que saber mais, vocês tinham que conseguir mostrar mais o quanto que vocês valorizam isso, o quanto que vocês são assim. Porque isso de fazer o certo, mesmo quando não tiver ninguém olhando, é muito forte pra gente. Muito, assim. Muito. Pra mim, eu posso perder um negócio, não tem problema, eu posso perder um dinheiro, desde que a gente não negocia com os nossos princípios.
Então, e aí às vezes meu pai até fala isso, mas as pessoas não veem isso, eles não conseguem mostrar isso tanto, vocês deveriam conseguir mostrar mais isso pro mundo. Mas pra mim, independente das pessoas estarem vendo ou não, eu sei que isso faz as coisas boas acontecerem de volta pra gente, sabe? Eu acredito muito nessas duas ideias que vocês trouxeram aqui, tanto dessa simplicidade move o mundo, até porque uma coisa que por que existe a Ábrada, por que existe o movimento, é muito porque talvez até na faculdade não consegue explicar de uma forma simples que as pessoas consigam entender de fato e vão precisar de uma educação que explique de forma mais simples e mais que fique fácil de entender. Um exemplo disso, mas isso vale para várias outras coisas, ou na delegação de tarefa para um colaborador, ou quando você que está assistindo quer aprender uma coisa nova, você quer a coisa simples e que vai funcionar, e da mesma forma aquilo de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém estiver olhando, fazer como se fosse para alguém da sua família. Todo mundo quer uma porta aberta, mas nem todo mundo está disposto a abrir portas para que o universo comece a conspirar a favor, ou Deus, o que você de casa quiser chamar. Mas eu acredito muito nisso. Se você chega em um local e você percebe que aquela pessoa se importa com o seu projeto, que ela está se dedicando para resolver aquele problema, saiba que aquela pessoa vai ser mais indicada, aquela pessoa, mesmo que ninguém estiver olhando, aquela pessoa vai abrir portas para a vida dela de uma forma invisível. Eu acredito nessa ideia também. E pessoal, como que as pessoas fazem para acompanhar e seguir vocês nas redes sociais? Olha, podem seguir nossos Instagrams. Vou falar o meu Instagram, que é Lohane, com 2 R's, A-N-E, Romani, igual o seu nome, com 2 N's e I. E o seu, né? O meu é Luiz com S, Romani também, R-O-M de Maria, A, 2 N's de navio I. E o Instagram da Ábrada, que é Ábrada, A-B-R-A-D-A, Ábrada.oficial. Esses são os nossos Instagrams. Tem o Instagram do escritório. O do escritório é Martins, de Martins mesmo, Romani. Com 2 N's e no final. Com 2 N's. E para quem ainda não segue aqui o canal, o meu canal do Instagram é Romani com 2 N's e no final Souza com Z no final. E se você chegou até aqui, então já aproveita, deixa o seu gostei nesse vídeo. Se você chegou até aqui, é o mínimo que você pode fazer depois de receber tanto conteúdo, se você quiser, claro, né? Mas aí fica a sugestão para deixar o gostei, deixa o seu comentário, a gente volta aqui para responder. Deixa o gostei, se inscreve no canal, marque o sininho e as redes sociais vão ficar na descrição desse vídeo. Foi um prazer falar com vocês. Tem algum recado que vocês gostariam de deixar para o pessoal para a gente fechar esse vídeo? Eu queria agradecer muito o convite, eu queria te parabenizar, Romani. Você sabe o quanto que a gente é grato a você. Eu e o Luiz, a gente sempre fala, viu? Em casa, a gente sempre fala o quanto que a gente é grato a você. Porque você é uma pessoa que sempre acreditou, sempre acredita muito na gente. E isso dá muita força pra nós. Muitas das coisas que a gente fez, que a gente conquistou, veio muito do seu apoio, do seu empurrão ali. Você sabe como que eu sou grata. Obrigada por tudo mesmo. E parabéns por esse projeto que você tem. Eu sou super fã, tô muito feliz de estar aqui hoje, porque eu assisto todos. Vou assistir depois esse aqui também, pra ver como ficou. E olha, você que tá assistindo em casa, aproveita e deixa aqui sugestão. Quem você gostaria de me ver entrevistando nesse podcast? Tem alguém que você gostaria de ver? Então já deixa aqui nos comentários. As redes sociais deles vão estar na descrição. E agradecer vocês dois também. Nós que agradecemos, Romani. Parabéns por mais esse projeto. Sei que é mais um de muitos que você tem tocando aí. Muito obrigado pelo convite. Parabéns por tudo. Grande abraço, pessoal. E olha, se não é inscrito, vai lá, escreve e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Até o próximo episódio. Obrigada, gente.